Bom dia! Começando a nossa aula de número 92 e hoje eu vou conversar aqui com você sobre o segredo para você ouvir e não apenas ouvir, mas experimentar e viver a vontade de Deus. Por favor, fala pra mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem. Está tudo certo aí pra você? E vamos em frente! Bom dia, Condessa Tânia, Brena, Alexandra, Cantídia. Fala aí pra mim, está tudo certinho pra vocês, tá? Bom dia, Márcia, bom dia, Pri, Michele, Dani. Como que vocês estão? Tudo certo, né, Nise? Ótimo. Tudo certinho, ok. Então, olha só, tema essa semana, tá? Nós estamos estudando sobre como ouvir a voz de Deus e não só isso, como a gente faz pra viver essa vontade de Deus na nossa vida, tá? E aí hoje a gente vai estudar sobre como que a gente faz, qual é o segredo para ouvir, para viver a voz de Deus. Combinado? Então olha só, tudo certo, vocês estão me ouvindo bem, então já vamos clicando aqui no avião, enquanto eu vou dando aqui os avisos principais antes de a gente começar a nossa aula, tá? Já pegou o seu material? Bom dia, Kelly, bom dia, Meire, Leila, Dayana, olha só. Seu material, você precisa dar a sua Bíblia para você conferir aquilo que eu vou ler aqui com você. E se você puder também, pega aí o seu caderno, tá? Pra gente conseguir, para você conseguir anotar os pontos principais. Combinado? Já clicou no avião, já pegou aí o seu material? Fala pra mim agora se você é aluna novata ou se você é aluna veterana. Se você for novata, quero te dar as boas-vindas, tá bom? Bom dia, Roberta. Dani disse que sentiu falta ontem. Também senti falta de vocês. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso mais um pouquinho mais pra frente. Vou esperar chegar todo mundo. Cantídia tá aqui. Edneia, Pati. Então, olha só. Você já clicou aí no avião, já chamou as suas amigas, compartilha com todo mundo, que hoje a gente tem muita coisa boa pra aprender. Tem coisas importantes aqui pra eu falar com você, tá? Ó, Leide falou que é novata. Seja bem-vinda, Leide. Hoje vamos estudar Romanos 9:2? Não, não é Romanos 9:2. É Romanos, mas é outra passagem. Rosa Cristina é lá do interior de São Paulo. Seja bem-vinda. Então, olha só, para você que é novata, tá aqui a primeira vez comigo, deixa eu me apresentar para você, tá? Ana também tá aqui a primeira vez. Seja bem-vinda. Márcia colocou silêncio, Márcia. Gente, só quem estava na aula de ontem sabe, né, a nossa piada interna. Se você não sabe, você precisa assistir o filme do Luca para entender o que é que as minhas alunas completamente normais do mapa do tempo, né, estão vivendo esses dias. Então, olha só. Meu nome é Priscila, sou casada com Técio. Eu e Técio, nós somos pais do Azaf. E também nós temos a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. Você já deve, inclusive, ter visto o Instagram dela por aqui. E na nossa empresa, nós treinamos pessoas para viverem a vontade de Deus, tá? E principalmente para viver essa vontade de uma forma abundante. Jesus, ele morreu na cruz, ele pagou o preço por nós. Mas muitas vezes a gente não desfruta daquilo que está descrito aqui na Bíblia. Existem travas, existem questões emocionais, questões de entendimento que impedem a gente de ouvir, de viver aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz que o plano de Deus para nós é um plano de paz, é um plano de dar para nós um bom futuro. Então, quando você não tem essas chavinhas destravadas, você não consegue viver essa vontade de Deus. E aí, na Academia de Vida Abundante, a gente promove isso através de vários tipos de treinamento. A gente tem, por exemplo, aqui, eu Pri com vocês. Aqui, o nosso Insta, né? Todos os materiais que eu preparo é Clube da Luluzinha, só para mulher. Então, aqui a gente tem aulas gratuitas, tem o nosso canal do Telegram, tem o nosso canal do YouTube, onde você tem muitas aulas que você pode estudar. Tem muitas postagens aqui no Instagram, onde você tem muito material para você vasculhar, estudar, salvar, tirar print. A gente também conversa muito nos stories. Tem as nossas caixinhas que eu tô sempre respondendo aqui com vocês. Então, o maior volume de conteúdo, tá?
que eu e Tess, né, que nós produzimos, é aqui para você que está comigo no gratuito. E aí, a gente tem também os nossos cursos avançados. A gente pensa, tá? No seu passo a passo aqui comigo, como se fosse uma escada. Então, você começa aqui comigo nas aulas gratuitas. E se você quer avançar, se você quer ter o meu acompanhamento mais de perto, você vai subindo essas escadas ou indo no curso que faz mais sentido para você. Então, a gente tem o mapa do tempo, tá? Que é um curso que é para você que quer alinhar o seu coração e quer organizar a sua vida, organizar a sua agenda. A gente está lá no mapa do tempo. A gente tem o mapa da fonte, que é o curso para você que quer aprender a estudar a Bíblia. E, inclusive, tá? Você que é aluno dos outros cursos, você que é aluno aqui no gratuito, quero te dizer para aproveitar, porque o mapa do tempo ele é 247 e ele está com R$50 off por tempo limitado. Então, corre, porque depois, né, que mudar lá, ai, Pri, perdi o desconto, perdi a promoção que tinha, aí não vou ter como te ajudar. Então, aproveita logo agora. E, inclusive, você que quer muito entrar no mapa do tempo e no mapa da fonte, você tem a opção de comprar eles dois no combo e ter desconto nos dois cursos, tá? Então, o mapa da fonte tá com R$50 off. Aproveita. Então, a gente tem mapa do tempo para quem quer se organizar. Mapa da fonte, que é o meu método super simples, passo a passo para você aprender a estudar a Bíblia. Gente, é tão simples que eu tenho alunas que fazem com as filhas, que fazem com os filhos, e as crianças estão super entendendo. Então, tem criança de 11, de 12 anos fazendo o curso com as alunas. E a gente tem, além disso, o Clube do Livro, tá? Que é um espaço avançado para você que quer passar um ano comigo, lendo livros com o propósito de aprofundar o seu relacionamento com Deus. E a gente tem a nossa mentoria Enraizadas. O mapa da fonte, o mapa do tempo e o Clube do Livro, você pode entrar na hora que você quiser, né? Tá lá sempre aberto, disponível para você. Na mentoria, né? Se você não entrou nessa última turma, você vai precisar esperar a gente abrir vagas, porque a mentoria é um acompanhamento mais próximo, é diferente. E aí, a gente precisa, né? Na mentoria, nós andamos por turmas. Então, a primeira turma foi fechada. Não tenho ainda a data de quando a gente vai ter a próxima. Mas, se você já quer começar a estudar comigo, tá? Já aproveita, inclusive, o mapa da fonte. Ó, Tess tá lembrando aqui. Você que é aluna de um dos nossos cursos, coloca aí a hashtag do curso que você faz com a gente. Se é o mapa do tempo, se é o mapa da fonte, se é o Clube do Livro, ou se você é aluna lá da mentoria Enraizadas. Tem aluna que tá aqui, ó. Darine já colocou aqui, ela é aluna do mapa do tempo, aluna do mapa da fonte. A Ale tá perguntando se eu cortei os cabelos. Cortei não, minha gente, eu só amarrei, viu? É porque ele é cotozinho, tá menorzinho mesmo. Tá? Então, são essas as opções que você tem. Pri, eu quero entender mais, quero saber qual é o curso que é melhor pra mim, quero te contar um pouco quais são as minhas necessidades. Fala comigo no direct, que eu te ajudo a escolher o curso que vai se encaixar melhor no seu momento atual, tá bom? Então, ó, Condessa Tânia é patrimônio tombado. Ela já fez todos os cursos que já existiram, que não existem mais, né? São cursos que não são mais disponibilizados. Ela tá agora na mentoria, tá no Clube do Livro, tá no Mapa do Tempo. Ela, sim, é patrimônio tombado aqui. Aluna desde a primeira turma. A Lê, aluna lá do Mapa da Fonte e do Clube do Livro. Ó, Baiuriel. Então, ó, as meninas estão colocando aqui. Como faço para entrar? Estou precisando muito. Aninha, quando eu terminar aqui a live, eu vou deixar o link nos stories. E você também pode falar comigo no direct e tem o link na bio, certo? Então, vamos lá. Material pronto, apresentação feita. Vou falar mais com vocês sobre o mapa da fonte mais pra frente, no final da aula, tá bom? E aí, o tema da nossa aula de hoje é o seguinte. Pri, eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não sei o que fazer. Parece que tem um negócio que eu tento eu leio a Bíblia, eu oro, eu leio o livro, eu vou para um lado, eu vou para o outro e eu não desato. Se você for daqui do Ceará, talvez você usasse a expressão não desarno, né? Eu não me libero para ouvir a voz de Deus. E aí existe um segredo para isso, e esse segredo Paulo contou ele para a gente lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2.
Então, pega aí a sua Bíblia, tá? A versão que eu vou ler primeiro para você aqui, a gente vai ver em algumas versões, é a da Bíblia NAA, que é a que eu recomendo para você que está começando a ler a Bíblia, que está começando a estudar, que é a Nova Almeida atualizada, tá? Pega aí Romanos. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Ah, tá aqui. Pronto. Fixar comentário. Pega aí, tá? Romanos, capítulo 12, versículo 2, certo? Ele vai dizer o seguinte... eu vou ler um também para você entender o contexto, tá bom? Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então, Paulo está dizendo lá para a galera, ei, vocês têm que se entregar por completo para Deus, entregando inclusive o corpo de vocês, a mente de vocês. Não só essa vibe de, eu entrego as minhas emoções, o meu coração para Deus. Deus, ele não quer saber dessa história de você entregar o coração para ele, não. Deus quer você todinha, completa, tá? E aí, no versículo 2, que é o tema, tá? Da nossa aula de hoje. E não vivam conforme os padrões desse mundo. Se você quer se entregar a Deus como uma oferta, você não pode viver conforme o padrão desse mundo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que vocês possam experimentar. E aí tá a resposta aqui para a nossa dúvida. Experimentar o quê, Pri? Qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Quem aqui quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Coloca aí, tá? Eu quero nos comentários. Então, Deus, ele chama a gente para viver a vontade dele. Só que antes, para que a gente viva essa vontade, existe um mais, um porém, um contudo, um todavia, tá? Que tá na primeira parte desse versículo. Para que eu e você, a gente viva, entenda, viva, experimente, prove a perfeita vontade de Deus, a gente não pode se conformar com o padrão desse mundo. A gente precisa deixar que Deus renove a nossa mente, tá? E aí, a gente precisa prestar atenção no seguinte. Qual é essa transformação, Pri? Que renovação é essa que eu preciso fazer? Paulo, ele fala que essa renovação ela é feita em 2 etapas, tá? Eu até abri aqui um dicionário que eu tenho, e aí eu quero pensar com você alguma coisa. Ele diz assim, olha, não se conformem. E aí a palavra que Paulo usa para não se conformar, eu vou tentar ler aqui, gente, porque tá em grego, eu não sei se eu vou ler direito, não. Suschematizo. Acho que é isso. Suschematizo. Se alguém entender como é que faz a pronúncia certa, depois vocês me contam. E aí ele diz que essa palavra, ela significa o quê? É você não tomar a forma da mente e do caráter de alguém. Você não se moldar ao padrão de outras pessoas. Então, Paulo está dizendo o seguinte. Primeiro passo que você precisa para conhecer, experimentar e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que você precisa eliminar da sua vida os padrões que são os padrões desse século. Ai, era lá do século de Paulo. Não. Quando na Bíblia ele fala o Deus desse século, os padrões desse século, ele está falando daquilo que é comum para a humanidade. Então, eu e você, a gente precisa tirar esses padrões, tá? A gente precisa mudar a forma, o molde que a gente tem tomado. Aí ele continua, né? Dos padrões desse século, mas, porém, contudo, todavia, a gente precisa se transformar. E é aqui que ele usa a palavra metamorfose, tá? Essa palavra metamorfose, ela significa mudar de forma, transformar, transfigurar. E aí é a mesma palavra que foi usada lá para falar da transfiguração de Jesus. Então, a gente precisa viver o padrão do céu e não o padrão da terra. Quando você passa a alinhar o seu coração com o reino de Deus, com aquilo que é a vontade de Deus, você tem essa mudança. E aí aqui ele vai usar essa palavra metamorfose. Então, meta quer dizer o quê? Mudança de lugar, mudança de condição. Você sai do lugar da escravidão, da prisão, aonde você estava acorrentada ao pecado, e a consequência do pecado, que é o quê? A morte.
Então, meta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter uma mudança. Muitas vezes, para você mudar a sua mente, como as meninas estão colocando aqui, a palavra metanoia, que está conectada mais à questão da mente, você precisa mudar os ambientes. Na primeira aula dessa semana, quando eu estudei com você o Salmo 1, eu falei para você sobre você ter cuidado. Quais são os conselhos que você ouve, quais são os lugares que você se senta e quais são os comportamentos que você modela. E aí, a grande questão é que você não modela o que você escolhe. Você modela, você se transforma de acordo com os ambientes que você se insere. Então, tem lugares que você diz, eu não vou ser como essas pessoas, eu não vou andar assim, eu não vou falar assado. Só que se você convive nesses lugares, ouve essas músicas, lê, assiste, vê esse tipo de coisa, a mudança, ela acontece. Então, a palavra usada aqui, tá, no grego é metamorfo, que traduzindo para o português é metamorfose. Então, meta significa essa mudança de lugar. Você sai do lugar da escravidão para se tornar filha. A gente falou muito sobre isso lá no Florescer. Porque o que acontece, Pri? Paulo, a carta de Romanos, gente, ela não foi escrita para pessoas que não conhecem a Jesus. Paulo ali não está dizendo, ei galera, vocês que não conhecem a Cristo, venham para o lado de cá. A carta aos Romanos foi escrita para a igreja que se estabelecia em Roma. Então se pressupõe que esse texto aqui de Paulo era para gente cristã como eu e você. Então Paulo ele não está falando com pessoas que ainda tinham hábitos do mundo porque não conheciam a Cristo. Ele está falando com pessoas como eu e você, que por estarem nesse mundo, por conviverem com outras pessoas em outros ambientes, correm o risco diariamente de se moldar com o padrão do mundo. Então, esse abandono não é só no dia que você aceitar Jesus, não é só no dia que você levantou a mão lá na sua igreja, foi na frente. Todos os dias a gente tem que combater essa escravidão do pecado. E aí a primeira parte, né, é meta. Significa o quê? Mudar de lugar, mudar de condição. Você precisa abandonar a mentalidade escrava, porque aqui Paulo está falando da renovação da mente. Você precisa abandonar essa maneira de pensar como uma pessoa escrava para pensar como filha. E aí morfose significa o quê? Mudar a própria forma, mudança de mente e de coração. Então, essa mudança que Paulo está falando aqui é uma mudança de como a gente pensa e de como a gente sente. Então, vou te dar um exemplo. Eu, Pri, nasci num lar cristão. Então, eu conheço a Bíblia, conheço a Deus. Já, as histórias que eu ouvia não eram as histórias das princesas. Era a história de Davi e Golias, de Sansão, as histórias do Novo, do Antigo Testamento. Foi a realidade que eu vivi. Só que por dores que eu passei, por abusos, por palavras erradas que eu não deveria ter ouvido na infância, eu cresci com a minha identidade distorcida e ferida. E mais na frente, quando eu cheguei na adolescência, né, começo da juventude, juntou uma bola de neve. Eu tinha esses dodóis no meu coração que não eram tratados. Os meus pais se divorciaram, entrei na faculdade, saí da casa dos meus pais, fui morar na casa da minha avó. O caos estava estabelecido, era muita mudança para uma pessoa que não tinha ainda a formação completa. Então, eu tinha a Bíblia, mas a minha mente, a minha maneira de pensar, a minha maneira de sentir era escravizada pela dor, tá? Então, muitas vezes você é da igreja, você conhece a Jesus, você já lê a Bíblia, mas por causa de algumas dores, por causa de travas, de pecados de estimação que você anda carregando, a sua mentalidade não está sendo renovada. E se você não pensa como Jesus, você não vai falar, não vai sentir e não vai agir como ele. Não existe meio termo. Ai, Pri, então assim, tem áreas da minha vida que eu já sou como Jesus, mas em outras não. Isso não existe. Ou você pensa, sente e age como Jesus, ou você pensa, sente e age como o mundo. E muitas mulheres estão lutando com todas as forças para viver a vontade de Deus nos hábitos, naquilo que é fruto, sem ter mudado a raiz. Então eu era essa pessoa. E aí você se cansa porque você tenta mudar a sua maneira de falar, de reagir às coisas com o seu esforço. Então, por exemplo, Pri, já disse aqui pra vocês, não tenho problema em dizer isso,
eu era rainha da confusão. Eu armava barraco, armava gritaria. E eu me sentia constrangida depois que eu fazia isso. Eu dizia, meu Deus, por que eu fiz isso? E aí eu dizia, agora eu vou me esforçar e eu vou conseguir mudar. Agora eu vou me esforçar e eu vou conseguir falar manso. Agora eu vou me esforçar. Então você vive a sua vida cristã baseada no que você faz e não no que Jesus fez. Pô, você na cruz, porque a mudança ela tem que ser na sua cabeça, tá? Imagina, tá? Eu sou uma laranjeira. E aí eu olho e digo assim, ai, mas a macieira é mais bonita, né? Nessa maçã, aqueles tons de vermelho deixam muito mais bonito. Eu, laranjeira, decido hoje que eu vou passar a ser macieira. Vou arrancar todas as laranjas que estão aqui. Vou pegar fio de nylon, vou amarrar maçãs em mim e vai dar tudo certo. A partir de hoje eu sou uma macieira. Minha gente, me diga isso, vai funcionar? Não vai funcionar, tá? Por quê? Porque é algo superficial. Então, Pri, por que que muitas vezes eu vejo isso na minha vida? Eu tenho uma mudança, eu vou na igreja, eu escuto uma palavra do meu pastor, eu tenho ali aquela mudança, mas 2, 3 dias ela não se mantém. Eu volto, tá? Por quê? Porque você tentou mudar superficialmente. Não adianta a gente mudar no resultado. Você tem que mudar na raiz. É como se eu fosse um médico e queresse resolver os seus sintomas. E eu não fosse pesquisar qual é o problema mais profundo, tá? Então é isso que Paulo está falando pra gente. E qual é o problema? O meu e o seu. É que a gente é a geração do crente miojo. Ai, Pri, o que significa isso? A Pri usa uns termos extremos, eu vou te explicar. Essa é a geração da galera que quer se converter e com 3 minutos quer ter a transformação completa da vida, do marido, dos filhos, da vida financeira, de tudo. O que isso quer dizer? Nós somos superficiais, nós somos imediatistas. A gente acha que ouvir um podcast, assistir uma aula da Pri, ouvir uma mensagem dia de domingo, ler a Bíblia uma vez por semana vai transformar a nossa vida. E, gente, isso não existe. A gente quer a transformação, mas a gente evita o quê? O processo. Aí deixa eu te dizer um negócio. Só vive a promessa, só vive o propósito quem suporta o processo. Então, a hashtag, né, que você vai usar aí hoje é que chega de ser cristão miojo. Jesus, gente, presta atenção. Jesus, o homem perfeito, o que não tinha pecado. Ele passou 30 anos, ele veio como bebê, ele cresceu, ele amadureceu, ele passou 30 anos quieto. Depois ele teve 3 anos de ministério até ele chegar na cruz. Aí vem você, crentes miojo, né? O alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e acha assim, ai, eu vou no culto hoje, eu ouvi a palavra hoje e amanhã tá tudo transformado. Vou tomar uma poção mágica, né? Um óleo, um negócio aí do Espírito Santo que eu vou dormir barraqueira e vou acordar uma santa mulher de Deus. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe. Se alguém está prometendo isso para você, preste atenção. Então, ó, crente miojo nunca mais. A gente precisa aprender e se submeter ao processo. Qual é esse processo, Pri? É o processo de ter o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas dores expostas. Gente, com você que é mãe, que está aqui comigo, como que você vai colocar remédio numa ferida se você antes não lavar a ferida? Minha mãe, quando eu caí, ela me jogava embaixo da água, colocava um monte de coisa, tá? Pra lavar aquela ferida, para depois ainda vir com aquele negócio de metiolate, que ardia, né? A galera brinca nos memes que essa geração dos crentes miojo, ela se perdeu quando o metiolate deixou de arder. Então, existe um processo para sarar, tá? A gente quer a transformação, mas a gente evita o processo. E o processo é ter as nossas dores expostas para depois a gente ser curada. O processo de quê, Pri? O processo de buscar a Deus e permanecer nele até dar fruto. Tem gente que diz assim, ai, Pri, eu li a minha Bíblia uma semana e eu não vi mudança. Gente, você sabe há quantos anos eu leio a Bíblia e eu ainda tenho coisa para mudar? Eu comecei a ler a Bíblia quando eu tinha 5 anos. Tenho 36, vou fazer 37 no mês que vem. Então, são 32 anos lendo a Bíblia. Ai, Pri, tu lê todo dia, nunca falhou? Óbvio que não, né? Claro que não.
Mas são 30 anos lendo. E o fato de você ler aquilo ali não necessariamente vai trazer a mudança no virado de chave. Eu sempre falo aqui para vocês, inclusive aos pilares lá do nosso curso Mapa da Fonte. A gente precisa ler, a gente precisa entender e a gente precisa aplicar. Então, Jesus, ele quer mudar a gente. E é desafiador ser parecida com Jesus. Se você ouviu em algum lugar que você se converte e depois é um mar de rosas, que vai ser super fácil você abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus, isso é mentira. O evangelho de Jesus, ele continua o mesmo. E sabe o que foi que Jesus disse para os discípulos? Se você quiser ser meu discípulo, você tem que morrer para você, tomar a sua cruz e me seguir. Então, eu preciso, isso dói, gente, morrer para o nosso ego, morrer para a nossa vontade. E é o Espírito Santo que vai trazendo isso no nosso coração. Nós nos frustramos e nós somos as primeiras a nos acusar. O que que acontece? Você está lá no meio do processo e aí você vai falhar porque é normal. É normal falhar, você não é perfeita. Perfeito, só existe um que é Deus. E aí, a sua própria mente, ela vai te sabotar dizendo, ei, você não consegue. Ei, você não nasceu para isso. Ei, não vai funcionar, esquece. Não vai dar certo. Então, a gente vai construindo frustração em cima de frustração. A nossa mente, ela está enraizada no pecado e na dor. E isso dá trabalho. Paulo também, ele fala que nós temos fortalezas mentais. Ele diz o seguinte, tá? Que as armas que nós precisamos usar são as armas espirituais, porque nós precisamos combater fortalezas mentais na mente, derrubar enganos que a gente foi construindo dentro da nossa mente. São mentiras sobre nós, mentiras sobre Deus que foram plantadas no nosso coração. Então, Pri, me dá aí uma ideia de uma fortaleza que tinha na sua mente quando você era criança. Eu, por ser filha mais velha, eu era muito cobrada. E eu achava que eu só seria aceita se eu fosse perfeita, se eu não falhasse. E isso desenvolveu em mim o pecado do perfeccionismo. Pri, perfeccionismo é pecado? É, minha gente. Perfeccionismo vem do quê? Do seu desejo de ser perfeita. Só existe um que é perfeito, que é Deus. Se você é perfeccionista, você está pecando, tentando ocupar o lugar de Deus, tá? Então, eu cresci com essa mentira de que eu precisava ser perfeita para ser aceita. E isso é uma mentira sobre Deus. Por quê? Só Deus é perfeito, eu não sou. Porque a obra de Jesus na cruz já justifica, já lava o nosso coração. Não é pelo que você faz, é por quem Deus é e por aquilo que Ele fez na sua vida. Então, a pessoa que cresce, por exemplo, como eu, Pri, com essa fortaleza mental, o que acontecia comigo na adolescência, na vida adulta? Eu era ativista, né? Vou fazer, e vou por cima, vou fazer muito, e aí eu vou ser aceita. Só que, gente, eu já era aceita. Pri, e aí eu já entendi, tá? Já entendi que isso é um problema, tá? E qual é a grande questão? É que você é uma princesa presa na cabeça de uma mendiga, de uma escrava. Como a gente falou semana passada no Enraizadas, é que é como se você tivesse sido adotada, Jesus já pagou o preço por você, fez todo o processo de adoção, fez todo o trâmite, e você ainda vivesse com a mentalidade, tá? Do lugar antigo que você vivia, do lugar de abandono. A gente precisa permitir ser transformada. E Pri, como que eu faço para renovar a minha mente? Eu entendi que eu sou cristã, que Jesus já me ama, mas eu percebi aqui na aula de hoje que eu estou sendo uma escrava no corpo de uma princesa. Eu tenho a mente de escrava, eu preciso abandonar essa mentalidade para ter a mentalidade de Deus. É como aquela piada que o povo diz assim, ai, fulano enricou, saiu da favela, mas a favela não saiu dele. Os hábitos são hábitos de escrava. A maneira de pensar é uma maneira de pensar escrava. A maneira de se portar, de agir diante das pessoas. Então, a gente precisa viver essa transformação. Então, a primeira coisa para você viver essa vontade de Deus, cumprir o plano de Deus, é mudar a sua mente. Por quê? Se você não muda a sua mente, a voz de Deus, a vontade de Deus, Deus fala com você
entra no ouvido e sai no outro ouvido. Como é que era a Pri? Ela ouvia a voz de Deus, ela lia a Bíblia, entrava no ouvido e saia no outro ouvido, porque eu dizia, ai não, isso não é pra mim não. Ai não, isso aqui tá na Bíblia, mas deve ser só para as outras pessoas, é para cristãos, pessoas especiais. Esse nível aqui de intimidade com Deus não é para mim. Só que tudo isso são mentiras. E a solução para a gente vencer está no nosso relacionamento com Deus. Eu vi aqui um comentário, não consegui ler o nome, mas ela disse assim, Pri, eu ainda não sou cristã, mas eu estou ouvindo um chamado para ser, pois corra. Isso é o Espírito Santo de Deus chamando você para deixar de ser uma pessoa que está na escravidão para vir se tornar filha de Deus. Eu e você, nós somos criadas. Lá na humanidade, ele diz o seguinte, nós somos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Adão e Eva pecaram, o DNA do pecado foi estabelecido na nossa vida. E a vontade de Deus, tá? É que nós sejamos filha. Você que colocou aí pra mim que queria aceitar Jesus, coloca aqui pra mim de novo o seu nome. Se tiver mais alguém, coloca o nome que a gente vai orar agora, tá? Foi a Pri, minha xará. Então, Pri, eu vou fazer aqui uma oração. As outras alunas que estão aqui, nós vamos interceder por você e você vai receber Jesus aí no seu coração, tá bom, meu amor? Repete comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração para que o Senhor me faça uma filha. Eu abro mão do meu pecado. Sirlene também está dizendo, vai repetindo, Si. Eu abro mão do meu pecado e eu permito que o Senhor seja Rei e Salvador da minha vida, tá? Então, vocês que estão colocando aí, vão colocando o nome, quem está aqui comigo, vai intercedendo, tá? Vamos continuar a nossa oração. Eu rejeito as fortalezas e as mentiras que estavam na minha mente. E agora, em nome de Jesus, eu declaro que eu não sou mais escrava, mas que eu agora sou filha, tá bom? Então, em nome de Jesus, amém. Para você que fez essa oração aqui comigo, a Pri, a Natália, eu acho que tiveram 2 Priscilas, teve mais gente, você vai mandar um direct para mim, que eu quero conversar com você, eu quero te ajudar na sua caminhada, tá bom? E agora eu vou orar por você também, e no final eu vou orar por todo mundo, combinado? Vou orar agora por quem aceitou a Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essas mulheres que hoje ouviram o chamado de Deus, ouviram o teu Espírito Santo, chamando elas para deixarem de serem escravas do pecado e se tornarem filhas de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor guarde o coração de cada uma delas e que, em nome de Jesus, toda fortaleza na mente, toda mentira plantada por Satanás caia na vida dessas mulheres agora, em nome de Jesus. Que elas consigam ouvir a voz do teu Espírito Santo, ouvir o Senhor falar e que a partir de hoje elas tenham uma vida diferente. Risca, Senhor, o nome dessas tuas filhas do livro da morte e coloca o nome dela no livro da vida. Para que quando chegar o dia que está muito perto do Senhor voltar, cada uma dessas mulheres seja chamada a viver contigo por toda a eternidade. Enche elas com teu Espírito Santo, traz revelação para elas da tua vontade e que em nome de Jesus elas permaneçam firmes e fortes no teu caminho. Amém? Então, não pode perder a oportunidade, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A gente vai finalizar a nossa aula e no final da aula eu vou orar por todo mundo. Até está lembrando aqui, nós declaramos pela palavra de Deus que os seus pecados estão perdoados. Você foi lavada no sangue do Cordeiro. Ai, Pri, mas o meu passado. Ai, Pri, mas eu fiz isso. Ei, o sangue de Jesus é suficiente. Ele é o sacrifício perfeito na minha vida e na sua vida, tá? Então agora você já deixou de ser escrava aqui ao vivo comigo. Se você está assistindo o replay dessa aula e quer Jesus também no seu coração, repete essa oração e corre e me chama lá no direct do Insta, tá? Porque eu sei que essa palavra aqui, isso que a gente viveu aqui agora no ao vivo, Deus vai fazer ainda mais quando a gente tiver o replay lá no canal do YouTube. Você que está vendo esse replay, que recebeu Jesus no seu coração, me chama em nome de Jesus
lá no direct que eu quero acompanhar você. E você que tá aqui ao vivo comigo também, tá bom? Então, olha só. A gente viu aqui ao vivo. Mulheres que antes eram escravas do pecado, receberam Jesus no coração, agora são filhas. Show, Pri! Me tornei filha, recebi Jesus agora ao vivo. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Agora, a nossa luta é o quê? Renovar a nossa mente. Por quê? Porque você vai ver que você ainda vai ter hábitos do passado. O hábito de reclamar, o hábito de, às vezes, se irar, o hábito de não avançar. Eu, Pri, sou cristã, eu me converti com 3 anos, eu sou péssima de conta, tá, gente? Então faz mais de 30 anos que eu sou de Jesus. E aí, tem hábitos ainda que eu preciso mudar. Então, a nossa vida vai ser essa mudança de hábitos. Pri, como que eu faço para renovar a minha mente? Primeira coisa, tá? O que Jesus diz lá em João 8? Vamos abrir aqui a Bíblia que eu vou ler com você. Todo mundo só lê João, capítulo 8, versículo 32, mas ninguém leu 31. Sem o 31, 32 não funciona. Vamos lá, João 8, capítulo 8, versículo 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Esses judeus aqui é igual a você que acabou de aceitar Jesus, certo? Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Aí vem o versículo 32. E conhecereis a verdade vos libertará. Qual é a verdade? É o que ele fala no versículo 31. É a verdade da palavra. Então não adianta a gente tentar, eu dizer aqui pra você um passo a passo enorme. Um monte de coisa pra você fazer. Ai, vai orar de cabeça pra baixo, vai ler livro tal, vai fazer isso, vai fazer aquilo, faz jejum disso. Não precisa desse monte de coisa. A gente precisa da Bíblia. E a Bíblia diz que eu preciso o quê? Permanecer na palavra de Deus. Então, você precisa estabelecer um relacionamento profundo com Deus através da palavra da verdade. E aí, quem já é aluno aqui, lembra que o que é que eu falo? Que é o básico. Você precisa da vitamina BO. Porque o que é o erro que eu vejo em muitas mulheres cristãs? Elas querem fazer a lasanha, quer fazer o filé ao molho dos 4 queijos, quer fazer um monte de coisa, mas ela não aprendeu a fazer um arroz, um feijão e um ovo frito. Então, não tem como você ir para níveis avançados sem antes fazer o básico. Qual é o básico do seu relacionamento com Deus? Ler a sua Bíblia e orar. Por quê? Quando você lê a Bíblia, você está permitindo que a sua mente seja lavada pela verdade. Pri, mas eu não consigo entender a Bíblia. Você pode usar uma versão mais fácil. Você pode continuar comigo aqui nas aulas que eu vou te explicando. E se você quiser acelerar o processo de entender a Bíblia, você pode vir ser minha aluna lá no Mapa da Fonte, tá? Que é o curso para você aprender a estudar a sua Bíblia e pensar na Bíblia do jeito que eu penso aqui com vocês nas aulas. Ai, Pri, como é que tu faz para montar uma aula dessa? Para pegar um versículo e ficar aqui falando comigo quase 1 hora, usando o método que eu ensino lá no Mapa da Fonte, tá? Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele vai transformando o nosso coração. E aí, eu quero ler para você o que está lá em Romanos, capítulo 12 também, tá? O versículo que agora eu vou ler com você, o versículo 14 e o versículo 15. E eu vou ler aqui para você na versão de uma Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia, a mensagem, certo? Deixa eu abrir aqui. Pronto, peraí. Romanos 12 não, gente, misericórdia, é Romanos 15, tá? Tava lendo aqui no lugar errado, peraí. Deixa eu achar o lugar certo, não pode dar referência errada não, misericórdia. 14. Oxi. Peraí. Calma, viu, gente? Tenham paciência comigo. Ao viver assim mesmo. Eu nem ia ler esse versículo, mas eu lembrei que a gente precisa ler ele aqui antes de encerrar. Romanos. Ai, foi pro lugar errado. Calma aí. Romanos 8. Vou já voltar para ler os comentários de vocês.
Deixa eu abrir aqui. Agora eu acho que eu achei o certo. Pronto. Romanos, capítulo 8, tá? Versículo 14 e versículo 15. O texto está dizendo, ore pela minha voz. É verdade, vou beber água. Gente, eu não consegui dar aula ontem porque eu tava sem voz. Orem mesmo por mim, viu? Vamos lá. Olha só. Ele diz o seguinte. Romanos, capítulo 8, tá? Eu vou ler para vocês do versículo 15 até o versículo 17. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é uma vida vazia. Essa versão que eu tô lendo aqui para vocês, gente, é a versão da Bíblia, a mensagem. Pode ser que fique um pouquinho diferente, tá? Da que você tem aí. Pode ser não, com certeza vai ficar diferente. A vida da ressurreição que vocês receberam de Deus não é vazia. Nela há uma constante expectativa de aventura que sempre pergunta para Deus: e agora, Pai, o que é que nós vamos fazer? Então, o Espírito Santo ele vai sempre incentivar você a buscar a vontade de Deus. E aí ele continua, como as crianças fazem. Aí presta atenção nessa parte aqui, que está bem no versículo 15. O Espírito de Deus entra em contato com o nosso espírito e confirma a nossa identidade. Qual identidade, Pri? De filha, tá? Nós sabemos quem ele é e sabemos quem nós somos, pai e filhos. Sabemos também que vamos receber o que está por vir, uma herança inacreditável. Iremos passar pelo que Cristo passou, e se enfrentamos momentos difíceis com ele, então é certo que com ele passaremos momentos inesquecíveis. Então, gente, o que esse versículo aqui de Romanos está dizendo pra gente? Romanos 8, versículo 14 e versículo 15. O Espírito Santo de Deus, ele confirma a sua identidade de filha. Só que para o Espírito Santo de Deus agir, ele precisa ter espaço na sua vida. E aí, a gente precisa permitir, Pri, como que eu gero esse espaço no meu coração, na minha vida, para o Espírito Santo agir? Mudando a sua rotina, mudando os seus hábitos. Você precisa parar, você precisa ter tempo para ler a Bíblia, ter tempo para orar, ter tempo para estar com o Espírito Santo de Deus. Ele entra em contato com a gente. E olha só o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. É quando nós contemplamos Jesus que nós somos transformadas e ficamos parecidos com Jesus. Eu vou ler aqui com você, tá? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, tá? E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. À medida que você se coloca na presença de Deus, na presença de quem Deus é, daquilo que Deus faz, da glória dele, você é transformada de glória em glória. Então, Pri, na prática, me diz aí o que é que eu vou fazer. Você já recebeu Jesus como seu Salvador, você já tem o Espírito Santo, agora você vai criar espaço. E a primeira coisa que você precisa fazer é o básico. Para todas as outras coisas, se você fizer isso, você já vai ter muita mudança na sua vida. Bíblia e oração. Para quem não tem plano de leitura da Bíblia, eu tenho um plano de leitura anual, vou deixar o link dele lá nos stories para você baixar e vir fazer o plano de leitura com a gente. E para você que diz assim, Pri, eu já perdi muito tempo. Eu sou cristã há muitos anos, ou eu me converti hoje, mas eu quero parar de perder tempo. Eu quero parar de ter a mentalidade escrava. Você pode fazer o processo no seu passo, no seu ritmo, né? Você e o Espírito Santo e as ferramentas que ele vai te dar. Ou você pode vir acelerar esse processo, vindo ser minha aluna lá no Mapa da Fonte. Por quê? No Mapa da Fonte, o primeiro módulo, você vai aprender a ler a Bíblia. Qual é o jeito certo, qual é o jeito errado, como que você faz para ler a Bíblia. No segundo módulo, eu vou mostrar para você como eu, Pri, faço o estudo da minha Bíblia. Por quê? Porque não adianta a gente achar que vai ler a Bíblia ali por cima e que aquilo ali só vai funcionar. A gente precisa aprofundar, a gente precisa mergulhar na Bíblia.
E aí você vai aprender a estudar a Bíblia, a meditar nela, a trazer ela para dentro do seu coração. E no módulo 3 do Mapa da Fonte, a gente vai fazer o estudo completo do livro de Ruth, mostrando para você, na prática, tudo que a gente fez no módulo 1 e no módulo 2, tá? Então, as meninas que são aqui alunas do Mapa da Fonte, é melhor até elas falarem para vocês do que eu falar. Então, as alunas, elas entram e elas saem de lá sabendo como estudar a Bíblia, tá? Ai, Pri, eu só vou ter a minha mente transformada se eu entrar no Mapa da Fonte? Claro que não. Isso aí quem faz é o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Mapa da Fonte é para quem tá cansada de perder tempo. Não quer mais andar, tá? Com a mentalidade de escrava e quer acelerar e quer avançar, tá bom? Então, para você que quer avançar hoje, que quer parar de perder tempo hoje, aproveita que o Mapa da Fonte, por tempo limitado, está com R$50 off. Depois, não diz que a professora não avisou. Pri, como que eu faço para entrar no Mapa da Fonte? Você pode se inscrever no link que está na minha bio, pode falar comigo através do direct, né? Tem vários lugares para você ir lá e se inscrever, tá bom? Quero que você venha ser minha aluna hoje e fazer parte da nossa comunidade de mulheres que estão lá todos os dias buscando, escavando, procurando mais um pouquinho, se tornarem mulheres sábias, tá bom? Então, agora, antes de a gente encerrar, eu quero orar por você e declarar que toda fortaleza na sua mente vai cair em nome de Jesus, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer pela vida de cada mulher que dedicou esse tempo da manhã dela para estar aqui comigo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor faça, que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor falou para a gente em Romanos 12:2. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor renove a nossa mente, para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar que as fortalezas que estão na mente da vida dessas mulheres caiam por terra em nome de Jesus. Não porque eu sou a Pri, não porque eu posso, mas porque o Senhor é Deus e porque o Senhor promete na tua palavra. Todo espírito, Senhor, de perfeccionismo, de eu não sou digna, espírito, Senhor Deus, de escravidão do pecado, dores, Senhor, que foram plantadas na vida dessas mulheres, que o Senhor comece a tua boa obra hoje. Que a partir de hoje, essas muralhas, essas mentiras, essas fortalezas mentais caiam em nome de Jesus, para que a nossa mente seja transformada. Senhor, tira de nós todo o impedimento, toda crença errada de que a gente não pode, de que a gente não consegue entender a Bíblia, Senhor. Muitas vezes isso foram mentiras que foram plantadas. Vozes que a gente ouviu dizendo que a gente não era capaz, que a gente era burra, que a gente era tola, Senhor. Eu repreendo toda palavra de maldição lançada na minha vida e na vida das minhas irmãs. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, cada uma aqui tem a identidade e a mente de filha. Nós somos princesas, não somos mais escravas e nós vamos, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos pensar, falar e agir como Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro que as nossas raízes doentes, elas são arrancadas. E eu declaro, Senhor, que nós vamos ser como árvores saudáveis, árvores frutíferas, que as nossas folhas vão servir de cura para as nações e que o nosso fruto vai alimentar a vida de outras pessoas, começando na nossa casa. Senhor, e que essa mudança, esse novo tempo, essa nova mentalidade que o Senhor estabeleceu na vida dessas mulheres hoje, traga a transformação que elas precisam no casamento, na vida dos filhos, no lar delas, na empresa, por onde elas forem, em nome de Jesus. Amém? Tudo certo? Todo mundo aí recebeu, tá? Deus abençoe você. Você nasceu para ser uma árvore frutífera. E você que quer vir ser minha aluna no Mapa da Fonte, aproveita. Ele é 297 e ele está por 197. Então corre, garante logo hoje a tua vaga. Não espera para depois, para você já começar o seu processo de ler, entender e viver a Bíblia hoje, tá bom? Então, ó, vou já lá nos stories falar com vocês. Prometo que eu vou responder também as caixinhas, tá bom? E a gente volta
com mais uma aula depois sobre qual é a vontade de Deus para nossa vida. A gente já entendeu como começar e nas próximas aulas a gente vai ver como viver essa vontade na prática, como ser parecida com Jesus, tá bom? Um beijo, Deus abençoe e até daqui a pouco, você que vai ser minha aluna no Mapa da Fonte. Bora!